Irmãos, bom dia a todos, Jesus ao Senhor. Eu vou fazer um pequeno resumo hoje, talvez no máximo aí uns 30, 35 minutos, e depois eu vou passar a palavra para o irmão Marcelo, que ele irá passar o encargo para a igreja, o mesmo encargo que nós temos passado pela obra, onde nós visitamos as igrejas. Então o irmão Marcelo, como irmão que serve a obra, ele irá transmitir para nós o encargo, é claro, de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais breve, porém é importante que todos vocês aqui de Vila Velha também estejam a par dos encargos que nós estamos praticando em cima das palavras proféticas que os irmãos Pedro e Esdras têm compartilhado conosco. Ontem então nós vimos a mensagem com o tema Amar e desejar a vinda do Senhor. Amar e desejar a vinda do Senhor. Mostrei ontem que nós podemos até amar, mas muitas vezes não desejamos porque ainda nós reconhecemos que nós não estamos prontos. Mas no dia de ontem, no dia de hoje, nós precisamos passar a desejar essa volta, porque essa volta, ela, querendo ou não, ela irá acontecer de uma maneira bastante breve, porque a volta do Senhor é iminente. Ontem nós começamos... depois de ler o livro de Atos, nós lemos Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, onde diz, eis que venho sem demora. Vamos falar juntos? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vimos ontem que o mesmo Deus que deu a ordem em Atos, capítulo 1, versículo 4, onde se cumpriu Atos capítulo 2, versículo 1, ao derramamento do Espírito Santo, hoje conversando com o irmão Marcelo pela manhã, no café da manhã, então ele chamou a atenção a essa questão. O mesmo Deus que falou em Atos capítulo 1, é o mesmo Deus que fala em Apocalipse capítulo 22. O nosso Senhor está voltando. Por isso que ele é muito longânimo para conosco e fala, assim como nos dias de Noé. Ou seja, na época de Noé, Noé pregou, tudo leva a crer que ele demorou 100 anos para construir a arca, por volta de 100 anos, e o dilúvio veio conforme ele havia falado, e toda a humanidade pereceu, a não ser a família de Noé, que estava guardada dentro da arca. E também a palavra em Lucas fala, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló é aquela que não conseguiu desarraigar-se dessa terra, e quando choveu ali fogo, enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo gritou e falou, não olheis para trás, e a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O que atraía a mulher de Ló, nós não sabemos. Mas eu e você sabemos o que nos atrai. Temos visto que esse aparecimento do iníquo, segundo o Tessalonicenses fala, esse mistério da iniquidade, ele já opera no nosso meio. Hoje falar do Senhor está fora de moda. Falar do Senhor, você está totalmente fora. Ninguém mais, eu digo a totalidade das pessoas, aceita ouvir falar de Deus. Então nós precisamos considerar essas palavras. Eu agradeço a Deus pelo número de irmãos ontem na reunião, hoje também um número muito bom. Eu acho que está havendo um despertamento de todos nós, que a questão da pandemia é real, a questão da pandemia nós temos que nos cuidar mesmo, mas também nós temos que entender que a grande maioria de nós não deixou de fazer quase nada. E alguns talvez estavam sacando apenas as reuniões da igreja. E nós precisamos considerar, porque é um momento, além de se cuidar, a vacina está chegando aí, mas é também um momento de depender mais do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o espírito bastante fervoroso, um espírito bastante aquecido, para não sermos alcançados pela iniquidade, alcançados pelo iníquo. Então, o primeiro item, você precisa crer que o Senhor está voltando.
Então eu deixo para vocês mais uma vez Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, onde diz que o Senhor está voltando. Depois ontem nós desenvolvemos a mensagem, gastei um bom tempo, em cima de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Obviamente, irmãos, eu não vou detalhar, porque ontem nós gastamos cerca de 1h20 para falar essa mensagem. Mateus 12 fala com respeito aos ninivitas, o versículo 38 em diante, onde fala que no julgamento final, ou ali no tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5:10, nos mostra que ninivitas se levantarão contra esta geração e a condenarão. Por quê? Porque os ninivitas, moradores da cidade de Nínive, uma cidade também muito pecaminosa, era a capital da Síria, uma cidade onde ocorreram muitas maldades com respeito ao povo judeu, que foi levado cativo, em especial o reino do norte foi levado cativo para a Síria e o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. Então Nínive, capital da Síria, uma cidade também bastante pecaminosa, e esta cidade o Senhor havia condenado. E então envia o profeta Jonas, vocês lembram de todo o ocorrido. Jonas então prega a essa cidade, e a palavra diz que desde o animal, me permita aqui aplicar, desde o cachorrinho até o rei, o grande rei, todos se arrependeram, e a palavra diz que toda a cidade foi salva, cerca de 120.000 pessoas. Aí o Senhor Jesus fala em Mateus 12, os ninivitas se arrependeram pela pregação de Jonas. E eu aqui, Jesus fala, eu aqui estou falando para vocês e vocês não se arrependem. Por isso que ninivitas vão se levantar contra nós e vai nos condenar, porque Jonas prega, os ninivitas se arrependem. Eu, Jesus, prego e vocês não se arrependem. Aí ele fala, eis está aqui quem é maior do que Jonas. Então, uma advertência muito, muito grande para nós, nesta manhã, por favor, não olhe que eu estou falando essa mensagem aqui na frente. Eu estou tão somente dando versículos para vocês, eu estou tão somente relembrando a você a palavra de Deus, então não fique chateado comigo em nome de Jesus, o fato é, o Senhor está falando, não sou eu que estou falando. Eu estou lendo para vocês Mateus 12, versículo ali 38 em diante. Então é hora de abrir os nossos ouvidos, porque, entre aspas, o dilúvio está vindo. A arca está sendo edificada, que é a igreja. Qual é o seu posicionamento? Obedecer e entrar na arca, ou ficar rechaçando, recusando, aproveitando para comer, beber e se divertir? O mês de janeiro e dezembro é mês de férias. Eu, particularmente, detesto esses 2 meses por causa do espírito que paira nesses meses. É um espírito, irmãos, também da iniquidade. Fala o dia 25 de dezembro, jingombel, jingombel, mas te dá uma tremida dentro de você que, pelo amor de Deus, se eu passar o dia 25 sem ver uma árvore de Natal, eu desmaio. E você logo dá o seu presentinho também, e o danado do peru assado aparece. Eu não tenho nada contra o peru assado. Faz e me chama que eu vou comer. Mas por que esse tal do peru só aparece do dia 24 para o dia 25? Parece que é um peru milagroso, ele aparece do nada. E te dá um negócio que... Aí você mora em condomínio, aí sai da sua boca, Feliz Natal para o seu vizinho. Mas Natal, o que é o Natal? O que é Natal? Então ainda, essa iniquidade está dentro de nós. E não são poucos que faz a contagem regressiva do dia 31 para o dia 1º.
Porque parece que a contagem regressiva, aquela duplicata açúcar está vencida, colada no ímã da geladeira, ela vai amanhecer quitada. Meu amigo, não trabalha não para você ver. Não mudou nada, a conta continua a mesma. E tenha o espírito de férias. Eu não estou me referindo, irmãos, a nós aqui, mas férias esquece a Bíblia em casa, o alimento diário em casa, mas a prancha de surfar, o seu videogame, o seu smartphone, isso aí já está garantido na sua mochila. Vimos ontem que nós precisamos crer na palavra de Deus. O nosso Senhor está voltando. E eu, neste momento, como um arauto, que estou falando aqui, como um atalaia de Ezequiel, capítulo 16, eu preciso alertá-lo. Não vale a pena correr, buscando dias melhores, encher o bolso de dinheiro, se formar, ter o canudo, se você não busca o Senhor. Saquetel furado. Por que eu estou falando isso? Porque logo depois eu desenvolvi a mensagem, quem esteve aqui ontem, quem participou da reunião, eu desenvolvi Mateus 24, gastei ali talvez 35% da mensagem em cima de Mateus 24, que obviamente eu não vou repetir nos pormenores. Mateus 24 mostra para nós 6 itens. Os 3 primeiros mostrando o servo bom, fiel e prudente. Os 3 últimos itens, o servo mau e negligente. Os 3 primeiros itens comprovam se você é um servo bom. Os 3 últimos itens comprovam se você é um servo mau. Repito, não é interpretação minha. Não são palavras minhas, mas é o que está escrito na palavra. O servo bom é aquele servo que o Senhor confiou pessoas em suas mãos, o versículo 45. Então eu desenvolvi que cada irmão e cada irmã aqui presente necessariamente precisa estar cuidando de alguém. O resumo da palavra do Pedro, o resumo da palavra do Esdras é cuidar de alguém, pregar o evangelho, atentar para o seu estado e para o seu estágio, é o que eu vou falar no final dessa mensagem. Então, primeiro item que prova que você é um servo bom, é que tem alguém cuidado sob os seus cuidados. Alguém confiado sob os seus cuidados. A pergunta vem agora, você, meu irmão e minha irmã, tem cuidado de alguém? Ontem a Glaucia deu um testemunho de uma senhora que não está podendo receber por causa do isolamento dela com respeito à Covid, muito bom, mas a Glaucia não tem deixado de alimentá-la. Não importa a maneira que você faz, mas você precisa cuidar de alguém. Você tem a mídia a seu favor. Você pode passar uma mensagem, você pode fazer uma ligação, você pode encorajar, enviar o link do canal da igreja em Vila Velha, que o Marcelo vai falar um pouco depois, até mesmo mais na questão do canal da micro-região, mas pode associar os dois. Você pode usar esses meios. Até mesmo quem não simpatiza muito com essa palavra, tem visto o canal, vocês sabiam? Porque tem uns likes negativos lá. Aleluia pelos likes negativos. Aleluia. O irmão ou a irmã ou a pessoa, talvez não é um cristão, não está gostando do que está ouvindo, mas pelo menos, Marcelo, está gerando visualização para o canal. Obrigado pelos likes negativos também. Ninguém é obrigado a gostar do que é falado. Isso também não nos incomoda. O fato é, prega, fala a tempo e fora de tempo. O nosso Senhor Jesus tinha um canal no YouTube. E qual era ali a quantidade, ô Valdemar, de likes positivos e negativos do Senhor Jesus? Era mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. O Senhor Jesus foi perseverante. Quando ele olhava na página do YouTube dele lá, muito mais negativo do que positivo. Sim ou não? Sim.
Gostou, né, Arthur? Gostou dessa, né? Essa eu tirei do fundo do baú, revelação agora. O Senhor Jesus tinha também uma página no YouTube. Então não é um likezinho, 2 ou 3 negativos. Nosso irmão Pedro Dong, Esdras, por exemplo, eu mesmo aqui em Vila Velha, a mensagem retrasada, antes de eu começar a falar, já tinham 2 likes negativos. Que maravilha! Antes de eu falar. Mas talvez eu ia falar que tinha uma prestação a mais na Caixa Econômica para você, se já deu like negativo. Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Eu estou nessa caminhada, pela graça de Deus, praticamente há 30 anos. Irmãos, mais da metade da minha vida eu tenho dedicado a servir ao Senhor. E nós sabemos que é impossível agradar a todo mundo. Até mesmo agora, enquanto eu falo, você já está me reprovando. Mas eu estou aqui levando a palavra de Deus para você, que o primeiro item para você ser um servo bom é ter alguém confiado em suas mãos. Repetindo, você deve estar cuidando de alguém. Segundo item, qual é? Alimentando a seu tempo. Nós sabemos que João 21, Jesus fala para Pedro, pastoreia, Jesus fala apacenta para Pedro, pastorear diz respeito a cuidar. Apacentar diz respeito a alimentar. Então, cuidar é uma coisa, alimentar é outra coisa. Você pode ser uma babá que cuida da criança, não deixa ela sair do portão. Não deixa ela ir para a rua, para o carro atropelar. Ou se é um bebezinho, não deixa cair do bercinho. Não deixa a criança ir para a cozinha pegar uma faca. Isso é cuidar, ok? Mas se não der a mamadeira para a criança? Então, entenda que cuidar é uma coisa, apacentar é outra coisa. Você tem que cuidar da criancinha para que ela não pegue a faca na cozinha, mas tem que dar para ela a papinha. Se é uma criancinha maior, dá para ela a frutinha para ela comer. Então, o Senhor confia alguém em suas mãos, é o primeiro item. O segundo item, você deve alimentar a seu tempo. Fazer as visitas pelo menos uma vez por semana. Terceiro item, um servo bom, qual é? Quando o seu Senhor vier, achar fazendo assim. Irmãos, isso é fabuloso. Você mesmo agora, por favor, julgue a sua pessoa. Se o Senhor vier agora, você está cuidando de quem? Essa semana, de quem que você cuidou? Se você me permite, mais uma vez, não se chateia comigo. Nem de você mesmo você cuidou. Quer ver uma coisa? Quanto tempo essa semana você sentou e falou, Senhor, eu vou desfrutar agora da palavra, o meu desfrute particular. E se aquietou lendo a Bíblia. Olha bem, nem de você mesmo você cuidou. Nem de você. Como que você vai cuidar do próximo? Então hoje, agora, dia 10 de janeiro de 2021, dia que o meu amado irmão Roberto Rui completa 61 anos, que o nosso amado Senhor possa o abençoar. Viu, Roberto? Você é um irmão útil para a igreja, a sua casa é útil para a igreja. Eu agradeço a Deus por mais ou menos uns 10 anos que eu te conheci. Se não tem 10, tem pelo menos 9. Que o Senhor possa continuar. 10 anos, né? Que o Senhor possa firmar os seus pés na igreja. Toda a igreja é agradecida a Deus por sua vida e toda a sua família. Tenho muito apreço pelos seus filhos, Tiago, Bruno, Maiara, a sua esposa Lúcia, ok? E todos os demais irmãos aqui. Janeiro é um mês muito especial. Eu também faço aniversário em janeiro. Jesus é o Senhor. O que eu quero dizer para vocês, então, alguém confiado em suas mãos, você alimentando e você ser achado fazendo assim. Esses 3 itens, por favor, considera agora mesmo, se você está praticando. Se a resposta é sim, você é um servo bom, fiel e prudente. O contrário, eu falei que eu não ia gastar tempo em Mateus 24, mas é muito profundo. O contrário, servo mau,
é aquele que age como o Senhor demora. Está aqui no versículo 48. Ele vive a vida da igreja, né, de uma maneira assim, Jesus vai demorar mesmo, ele faz o que quer vir na reunião, não quer não vir na reunião, fala mal dos irmãos, faz comentário, não concordo, não penso assim. Você está agindo como o Senhor demora. Segundo item, ele espanca os seus conservos. Tem várias maneiras de espancar. Claro, não estamos falando de nada físico. O fato de você ignorar o irmão, está espancando o irmão. Baseado em 1 Samuel 12, 23, o fato de não orar pelo irmão, você já está espancando o irmão, porque Samuel fala, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra vós outros, deixando de orar por vós. Deixar de orar é espancar os irmãos. Então, você tem espancado os irmãos? E por último, qual é, Marcelo? Comer e beber com os ébrios. Você é um cristão, é da vida da igreja, mas come e bebe como os ébrios. Comer e beber não é necessariamente o lado físico, mas é o lado de se preocupar consigo mesmo. Mostrei ontem em Gênesis 25, Esaú, quando vende o direito de primogenitura, a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e saiu. Comer e beber e sair, Paulo fala em 1 Coríntios 10, é se preocupar com o próprio ventre. Então, o terceiro item de um servo mau é se preocupar apenas consigo. Não se preocupa com a igreja, não se preocupa se alguém vai abrir o local de reuniões. Não se preocupa em chegar um pouquinho mais cedo para poder abrir as janelas. Não se preocupe em cooperar, em colocar a mesa do café da manhã no domingo. Não se preocupa em chegar um pouquinho mais cedo para poder ver se há alguma necessidade. Só se preocupa com o seu ventre. Eu quero chegar, o ar-condicionado tem que estar já gelado. Eu quero que tenha passado o pano no local de reunião. Eu quero aquela cadeira da esquerda. Eu quero que o profeta hoje impressiona. Irmãos, o que é isso? Se preocupar apenas com o nosso ventre. Então, Mateus 24 é o retrato nesta manhã. Por favor, faça uma checagem se você está sendo um servo bom ou um servo mau. É só você ler Mateus 24. E também, ontem eu falei que a volta do Senhor está muito próxima, e eu gostaria de ler agora, que eu não li ontem, Hebreus capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Porque a volta do Senhor está iminente. 2 Timóteo 3 fala ali que sabe, porém, que nos últimos dias, os homens serão egoístas, filho contra pai, pai contra filho. Então prova que tudo o que está acontecendo é o que está escrito. Por isso que o Senhor está voltando. Então, essa vinda do Senhor, Hebreus 9, ela vai ser salvação para os que creem e perdição para quem não crê. Hebreus 9, 28, para quem crê, diz o seguinte, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, preste atenção, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então a vinda do Senhor, por isso que o título dessa mensagem, amar e desejar a vinda do Senhor. Então a vinda do Senhor, para os que amam, para os que desejam, será o quê? Para a salvação. Mas para os que não amam, será para a perdição, é o que está em Mateus 25, 41, e será lançado no ranger de dentes, nas trevas exteriores. Então, o Senhor está vindo. A Bíblia prova, em especial em 2 Timóteo 3. Qual é a sua atitude com respeito a isso? E também, ontem, nós falamos que há necessidade de valorizar a palavra para nós sermos livres do iníquo. O iníquo, ele tem usado a mentira
para poder derrubar, deturpar a palavra de Deus. E também o irmão Esdras fala no Alimento Diário que, infelizmente, ele comenta, até nas igrejas evangélicas, os grupos cristãos evangélicos, por que eu digo até? Porque, em teoria, os grupos cristãos evangélicos dão valor à Bíblia. Mas ele diz que até nos grupos cristãos evangélicos, a mentira tem se espalhado. O que é isso? O mistério da iniquidade. O iníquo, ele faz de tudo para atacar a sua mente. O grande problema do homem é a mente. 2 Coríntios 11:3, Paulo fala que a serpente, Satanás, enganou Eva na mente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, nós precisamos guardar a nossa mente. Por isso que Provérbios fala, entre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. E o coração, ele é a alma liderada pela mente, mais parte do espírito, que é a consciência. Então, nós precisamos guardar a nossa mente. Nós sabemos que há uma doença, esquizofrenia, que você coloca na mente, por exemplo, que tem alguém te perseguindo, e você crê nisso. Essa doença, ela desestabiliza o lado emocional, porque a pessoa coloca um item na cabeça. A nossa irmã Gabi estudou psicologia, ela sabe disso. Coloca alguma coisa na mente e faz daquilo uma verdade, não é isso? É onde desestabiliza a pessoa. Eu já entrei nessa área também de psicologia, psiquiatria, psicanálise. Quando eu fiz o curso de teologia, você entra nessas questões. Então, nós precisamos cuidar da mente. A mente mente. Eu vou repetir. A mente mente. Ela te engana. E a arma do iníquo é a mente. Por isso que o nosso amado irmão Joel pediu para ler 1 Coríntios 13, por favor. Hoje também no café da manhã o Marcelo falou que estava ruminando essa palavra. E eu disse para ele, sim, ontem eu não abri mais por causa do tempo, que ontem o tempo foi esgotado. Mas é muito precioso. Falei para o irmão Irã agora, eu enquanto elaborava essa mensagem ali em casa, que daqui a pouco eu vou falar sobre estágio e estado. Eu falei assim, Senhor Jesus, na oração, dê-me um versículo para que eu possa explorar essa questão do estágio. Aí o Senhor mostrou 1 Coríntios 12. Quando a gente fala que o Senhor Jesus mostrou, a gente não está sendo aqui prepotente, não. Vem um sentimento, você lembrou. Então quem que te fez lembrar? Foi o diabo? Não, é o Espírito Santo. Isso é quando a gente elabora, que o Senhor dá sentimento, o Senhor faz lembrar. É o Senhor, como diz o livro de Marcos, cooperando com eles, o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. E quando a gente elabora a mensagem, é o Senhor também quem dá o sentimento para nós. Então, 1 Coríntios 13, versículo 11, eu estou falando da mente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então, na igreja, quando você fala de qualquer maneira, quando você sente de qualquer maneira, não gostei da maneira que o irmão falou, já vou dar o like negativo só por isso. O que é isso? Menino. Fala solto. O que é isso? Menino. E também a mente voa. Falei agora a questão da mente. Você pensa de tudo. Você só pensa que o irmão quer te prejudicar. Você só pensa que o irmão não gosta de você. Você só pensa que a igreja quer te prejudicar. Que aquela irmã quer te prejudicar. O que é isso? Pensa como menino. Você não é capaz de reverter o seu pensamento, você não é capaz de reverter o seu sentimento, não é capaz de reverter a sua fala. Por quê? Porque é um menino. Mas o que mais entristece, que você já é um menino de 18 anos fazendo xixi na cama.
Você é um menino de 18 anos pedindo o Toddy para a mamãe. Chega em casa, reunião, sábado à noite, fala, mãe não, a esposa. Esposa, cadê o Toddy? A esposa tem que fazer o Toddy para você. Então é aquele homem que é menino. Na igreja, nós podemos ser esses homens com a mente de menino. Mas preste atenção, há esperança para nós. Bem firme. Quando cheguei a ser homem. De novo. Quando cheguei a ser homem. Este homem quer dizer ser maduro. Ser alguém crescido. Ser alguém que tem uma visão mais ampla. Quer ver uma coisa? Desistir. Irmãos, quando nós chegamos a desistir, quando a ficha cai, quando o Espírito Santo te fala, você, na oração, aí você fala, Senhor, estou há 15 anos vivendo a vida da igreja. Senhor, essa minha maneira, o que tem produzido na minha vida espiritual? Aí o Senhor vai mostrar assim, meu filho, só está te atrasando. Aí você então na oração, você decide, aleluia! Quando desistir das coisas próprias de menino. Quando que você se torna um maduro? Quando você desiste. Irmãos, nessa manhã, vamos desistir das coisas de menino. É hora de nós ampliarmos a nossa visão. Aí Paulo fala no versículo 12, comentando com Joel nessa manhã, eu falei, Joel, não é fácil de entender o versículo 12. Quer ver uma coisa? Porque, acompanha na sua Bíblia, agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Você não entende muito isso aqui. Você entende, Mariana? Agora, porém, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Não é fácil. Agora deixa eu ler na outra tradução. Você vai entender. Quer ver uma coisa? Fiz questão de anotar aqui no cantinho da Bíblia. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Agora você entende. O que Paulo está dizendo aqui é que hoje nós não enxergamos o Senhor como Ele é. Nós temos noção, mas a gente não vê. A gente vê como um espelho obscuro, um reflexo. Mas, naquele dia, aleluia, letra maiúscula, veremos como Ele é. Então agora na versão King James atualizada, fica claro, e continua o versículo. Hoje, conheço em parte, tanto conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido hoje. Então Paulo fala, naquele dia vou ver o Senhor como Ele é, como vocês me veem, como eu sou hoje. Não ficou mais fácil, Tiago? Então Jesus é o Senhor. Quem elabora a mensagem para falar, irmãos, é um desgaste. O nome, Marcelo, labor. Labor é diferente de trabalho. O que vocês acham que o profeta, quando vem aqui na frente para falar uma palavra como essa? É uma semana, irmãos, laborando. Quem é esposa de marido que fala a palavra aqui, você deve ver o seu marido em cima dos livros e da Bíblia, considerando, lendo. Então, nós carecemos das orações dos irmãos para falar as palavras. Então, finalizando, eu deixei claro aqui que para te livrar do iníquo, você precisa deixar as coisas de menino imediatamente. Na igreja hoje, deixa de ser menino, deixa de reclamar à toa, deixa de, não concordo, não gostei. Deixa essas coisas, porque só está te atrasando. Cresça, desista das coisas de menino, cresça
para que o Senhor possa te abençoar ainda mais. Dê valor à palavra. Lucas capítulo, ontem eu li, foi Lucas capítulo 10 ou 11, eu acho que foi 10. Lucas 10, por favor, com respeito a valorizar a palavra. Versículo 39, Lucas 10, 39, o que vai te livrar do ataque do iníquo é a palavra de Deus. Lucas 10, 39, Jesus foi na casa de Marta e Maria, vocês conhecem. Tinha ela quem? Marta, do versículo 38. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, preste atenção, assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Que tenhamos esse coração de Maria. Agora mesmo, enquanto a palavra é falada, você precisa estar comendo e bebendo da palavra. Não olha para quem está falando. Olhe, preste atenção, os princípios que estão sendo falados. Aí a palavra vai te alimentar, você vai sentir ânimo de vir à reunião da igreja. Você vai agradecer a Deus pela vida da igreja. Então Maria, ela sentou-se aos pés do Senhor. Preste atenção, tinha prato para lavar na cozinha? Tinha. Tinha menino para fazer dormir? Tinha. Tinha que varrer o quintal? Tinha, na época varreu o quintal. Mas o que ela preferiu? Ela preferiu o quê? Por quê? Maria deixa tudo para Marta. Maria não faz nada. Sim, preste atenção. O Senhor fala em outra passagem. Enquanto o noivo está presente, você deve jejuar. Você é muito espiritual, quer ver uma coisa? Você está fazendo jejum, a palavra diz que quando você fizer jejum, passa o perfume, lava o rosto, penteia o cabelo, tipo do irmão Irã. Eu falei que é o cabelo grisalho mais bonito da igreja, é o do Irã. Penteia o cabelo como o do Irã, passa perfume, lava o rosto, ajeita o terno e você está fazendo jejum, ninguém sabe. É assim que faz jejum. Aí você chega todo desfigurado, amarrota a roupa por querer, amassa a roupa. O que foi, meu irmão? Estou jejuando. Não, esse jejum já perdeu sua validade. Ou senão, vai ter o café da manhã, como hoje. Aí todo mundo comendo e você lá. Irmão, como? Estou jejuando. Irmão, não tem coerência. Esse seu jejum, ele é da vida da alma. Esse seu jejum. Então, nós aqui também, tem cozinha para limpar? Tem, mas Jesus está na minha casa hoje. Deixa a panela suja. Deixa para passar pano debaixo da cama, arrancar as poeiras amanhã. Deixa para fazer as coisas domingo à tarde, domingo de manhã é para partir o pão. Irmão, você não sabe o que é trabalho de casa. Irmão, vai falar isso com Jesus então. Vai falar comigo. A palavra é clara, enquanto o noivo está presente, você não deve jejuar. Então as palavras que nós falamos aqui no local de reunião, são palavras de ajuda. Desperta! O Senhor está voltando. E para finalizar, já fechei a Bíblia, que o Marcelo vai passar encargo daqui a pouco. Estado e estágio. Quando o Senhor vier, achar fazendo assim. É o estado, é o momento quando o Senhor vier. Qual o seu momento? Hoje. Se o Senhor vier hoje, qual o seu momento hoje? O que você fez ontem? O que você fez sexta-feira? O que você fez essa semana? Quem que você cuidou? Quem que você alimentou? Quem que você apacentou? Essa é a pergunta que eu faço para você. Isso é estado. Qual o seu estado, eu te pergunto? Responda para você mesmo. Qual o seu estado? Se a sua consciência te acusa, é momento agora de se arrepender. Agora, estágio é esse livro de Coríntios 13, esse capítulo que nós lemos. Você era um menino, você não é mais menino. Peguei também o exemplo de Paulo em Atos 15,
Em Atos 21, Atos 15, por uma bobagem, Paulo separa-se de Barnabé. Quem é Barnabé? Pai espiritual de Paulo. Barnabé que introduziu Paulo na obra. Barnabé que levou Paulo para Antioquia. Barnabé que resgatou Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, em Atos capítulo 11. Por uma bobagem, se leva ou não leva João Marcos, se pinta a parede do local de reunião de preto, rosa ou amarelo. Você está deixando de reunir porque pintaram de branco, você queria de amarelo. Quem é você? Um menino. Eu preciso que essa palavra chegue até vocês. Então, o estágio de Paulo em Atos 15, fraquinho. Atos 21, estou pronto para morrer em nome de Jesus, vou para Jerusalém. O Espírito Santo fala, não vai. O profeta Ágabo fala, não vai. As profetisas falaram, não vai. Ele foi. É um menino. Mas chega em Filipenses 3, 13, ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, aleluia! O homem mudou de estágio. Não é mais uma criança, é um homem maduro. Hoje, se a partir de hoje, dia 10, deixa as coisas que para trás ficaram. Avança para as coisas que diante de nós estão. O que você está fazendo? Desistindo das coisas de menino e se tornando um irmão maduro. E assim o seu estágio, ele vai crescer, vai mudar de uma maneira gradativa. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.